Oi, eu sou a Tati Ribeiro e ajudo profissionais de P&D a entregarem o produto certo para os seus consumidores. Hoje eu vou te contar 3 dos principais erros que eu já cometi durante a minha carreira na ciência sensorial. Não tem nada de errado em errar não, viu, gente? Cada um desses erros traz um enorme aprendizado e eu quis compartilhar isso para que vocês saibam dos erros e aprendizados que eu tive e saibam também como evitar de cometê-los. O primeiro não poderia deixar de ser um que eu falo sempre aqui. Sempre que eu tenho oportunidade eu estou falando dele. Se você já viu outros vídeos, certeza que já me ouviu falar. Defina bem o seu objetivo antes de começar uma pesquisa. E não é à toa que eu falo isso. Foi um aprendizado que eu tive com o tempo. É bom você definir esse objetivo antes, porque cada tipo de teste leva a uma resposta diferente. E aí você tem que conhecer também os produtos que você vai testar para saber exatamente o que você tem que perguntar para os seus avaliadores. Se você quer saber a intensidade dos atributos ali em um produto, por exemplo, não adianta você ir lá e fazer um teste de diferença. Ou, se você quer saber se o seu consumidor gosta ou não de um produto, não adianta você ir lá e fazer um painel treinado, e assim por diante. Não dá para aplicar um teste qualquer e depois tentar aproveitar os resultados para tentar responder o seu objetivo. Além do objetivo do teste em si, você tem que entender também o objetivo do projeto como um todo, né? Assim, você consegue dar uma sugestão melhor de metodologia e também, analisando os dados com esse objetivo do projeto em mente, você consegue dar uma recomendação melhor de qual caminho seguir dali para frente, olhando para os seus resultados. Outra coisa que é essencial você saber é o que vai ter de amostra ali no seu teste, e até sugerir a inclusão de uma ou outra, se isso fizer sentido para o seu objetivo. Por exemplo, será que não vale a pena incluir alguns concorrentes para comparar com o seu produto? Ou então, será que não vale a pena incluir o seu produto de linha também? As possibilidades de combinações aí são infinitas, e incluir outras amostras ou não vai depender muito do seu objetivo. Não é todo mundo que tem esse conhecimento de sensorial. Então, às vezes, as pessoas chegam para a gente e falam que querem algum teste que é o que elas conhecem, ou então que é o que elas já ouviram falar, mas não sabem exatamente qual pergunta esse teste responde. Então, a gente sempre tem que estar muito atento. O que mais já aconteceu comigo é a pessoa chegar e falar assim: Tati, dá para fazer um painel com esse produto? Aí penso eu, painel treinado? Será que a pessoa está falando? Aí a pessoa fala, sim, é isso, um painel treinado. E aí a hora que você pergunta para ela, tá, mas o que você quer saber com esse teste? Ah, eu quero saber se o consumidor vai gostar do meu produto. E não é esse tipo de teste, com um painel treinado, que vai responder se o consumidor vai gostar do seu produto. Ou então a pessoa vem e fala, ah, eu quero fazer um teste triangular com esse produto aqui para ver como é que está o atributo X nele. Não é o teste triangular que vai responder esse tipo de pergunta. Para isso, você vai precisar de um método descritivo. Então, na verdade, a conversa que você tem que ter não é sobre o método, é sobre o objetivo. O método quem recomenda é você, que tem o conhecimento da análise sensorial e de todas as possibilidades de metodologia que podem ser empregadas ali. Bom, Tati, acho isso muito legal, mas no dia a dia não é viável isso. A gente termina um desenvolvimento num dia para testar no outro e aí, né? Não dá para sentar, pensar o que eu vou querer testar, o que é importante saber ali naquele produto, sair para comprar outras amostras que seria bom incluir, reunir um grupo para avaliar tecnicamente os produtos, terminar num dia, aí já deixar tudo pronto, questionário, método, copinho codificado para começar o teste no outro. Ok, mas aí é um risco que você corre. É melhor você ter um dia a mais para planejar do que você chegar no final e simplesmente concluir que o teste que você fez não deu a resposta que você precisava e aí ter que fazer tudo de novo. Ou tomar uma decisão sem uma base científica da análise sensorial. Então, minha sugestão para você é: terminou seu desenvolvimento? Chama o time do projeto, avaliem aquele produto com alguns outros como parâmetro, vejam qual resposta vocês precisam que os dados entreguem
e só aí definam a metodologia que vocês vão usar. Assim, você não precisa ficar desesperado no final do seu teste, espremendo seus dados para ver se sai alguma coisa diferente dali do que você perguntou. Seu teste só vai te responder o que você perguntar. O segundo erro, ele é muito ligado ao primeiro. Hoje todo mundo tem pressa, tudo é para ontem, né? Aí, o que você faz? Você acaba topando um prazo um pouco mais apertado para fazer a sensorial, e aí depois você se enrola para conseguir finalizar a pesquisa. Isso se você conseguir, né? Cumprir ela no prazo. O que a gente não pode esquecer de jeito nenhum é que os nossos instrumentos de medida são pessoas, e muitas vezes essas pessoas são voluntárias. Então, a análise sensorial não é igual você ir para um laboratório e ir fazendo um teste atrás do outro como se estivesse medindo um Brix, medindo um pH. A gente precisa das pessoas e elas nem sempre estão disponíveis. Essa história da disponibilidade das pessoas é até engraçada. Teve um lugar que eu trabalhei que eu comecei a não marcar teste em semana de fechamento fiscal e em dia de reunião de planejamento, porque isso fazia meu público cair absurdamente. Aí imagina, você com um dia para fechar um teste e ninguém aparece. Complicado, né? E esse foi só um exemplo, né? Tem um monte de imprevisto que pode acontecer. O software de coleta de dados não funcionar, a luz do laboratório queimar, o pessoal do laboratório do lado está na produção de um produto ali, com um desenvolvimento com muito cheiro e seu exaustor não dá conta. Enfim, de tudo, lei de Murphy, né? Fora que com esses prazos apertados, você não vai conseguir sentar com o time e definir o objetivo do jeito que você deveria. E aí você erra em combo, né? Você se aperta com prazo, não define o objetivo certinho antes de começar, e aí o resultado, sei lá como é que vai ser. Então, é importante, reserva um tempinho para parar, pensar e planejar. Define quanto tempo você precisa para cada etapa e deixa uma gordurinha, né, para os imprevistos que podem acontecer. E abre a sessão só em último caso, porque se você abrir a sessão uma vez, 2 vezes, 3 vezes, virou rotina. E aí você vai ficar apertado no seu prazo. Assim, você tem tempo de documentar tudo como se deve, você consegue ter certeza de que vai conseguir no final um resultado confiável, porque você definiu corretamente o seu objetivo e você tem certeza que sua pesquisa vai responder o que você precisa saber. E o terceiro erro é não se preparar muito bem para dar um resultado desfavorável. Ué, mas para dar resultado favorável eu não tenho que me preparar então? Tem também, mas uma questão que eu fui descobrindo a cada resultado desfavorável que eu entregava é que as pessoas não gostam deles, é claro. Ninguém quer ter que retrabalhar um produto ou pensar em um novo conceito, um novo posicionamento, só que isso faz parte, né? Você não tem como acertar de cara todos os desenvolvimentos que você faz. E aí, quando o resultado é ruim, as pessoas fazem o quê? Em vez de simplesmente aceitar e começar de novo, elas questionam, elas vão tentar encontrar um errinho ali na sua sensorial. Ah, mas será que a gente aplicou a metodologia certo? Será que as pessoas entenderam o que era para fazer nesse teste? Será que a análise foi feita corretamente? Aí sempre vem um iluminado e fala: ah, é porque a sensorial é muito subjetiva. Aí você tem que explicar que tem todo um embasamento estatístico, que os resultados são confiáveis e tudo mais. Então, é muito mais fácil as pessoas acharem que tem algo errado no seu trabalho do que no trabalho delas. Então, uma coisa que eu aprendi foi sempre estar bem preparada para entregar qualquer resultado, mas estar muito mais preparada para entregar os resultados que não são favoráveis. É bom pensar em todos os pontos que podem ser questionados e já ter uma resposta na ponta da língua para todos eles. Então, dá mesmo para acreditar nesses resultados? Não é subjetivo? Será que a gente fez as perguntas certas? Será que os avaliadores estavam bem treinados, no caso de testes com avaliadores treinados? Será que os consumidores não estavam enviesados? Será que não trocou as amostras na hora de analisar os dados? Bom, não esqueça que os resultados não favoráveis são difíceis de engolir e tenha todas essas respostas prontinhas para dar. E aí, me conta aqui nos comentários, você já passou por essas situações como eu?
Qual foi o erro que você já cometeu e aprendeu uma boa lição para nunca mais repetir? Até a próxima!